O pregador David Leonardo foi ao Faustão na Band, que eu acho que nem é mais Faustão. Mas enfim, ele foi lá e disse algo que eu não concordo. E ele falou sobre respeitar as outras religiões. Eu quero falar sobre isso. Nós devemos respeitar as outras religiões? Expor as outras religiões como falsas é desrespeito? E mais, é crime? Como a imprensa e essa galerinha aí chorona quer fazer parecer, a gente não pode falar, olha, aquela religião tá errada. Eu vou tentar mostrar que não é crime, não é desrespeito isso de forma alguma. E antes que você diga, nossa, prega o evangelho, pare de falar dos outros, ao invés de expor a sua opinião publicamente sobre ele, ore por ele. Primeiro que o pregador expôs publicamente a opinião dele sobre a mãe cristã, que criticou o livro do Emicida, livro que defende o candomblé, que para nós cristãos são espíritos falsos, falsos deuses que estão ali, o que configura idolatria. Segundo, expor o que consideramos errado foi uma parte importante da pregação de Jesus. E ele combateu sistematicamente aqueles líderes religiosos de seus dias que ele dizia que estavam errados. Então eu acredito que a gente precisa fazer isso sim com temor, mas também a gente tem que ter temor de não fazer. Curta, comente, se inscreva que eu vou contar toda a história para vocês aqui. Bora para mais um vídeo. Então vamos lá. O David Leonardo foi ao Faustão e aí mostraram esta matéria aqui para ele, ó. Livro infantil do rapper Emicida é vandalizado por mãe de aluno com crítica às religiões de matriz africana. E aí o David Leonardo disse o seguinte, uau, nossa, meu Deus, que absurdo. E aí ele disse o seguinte, respeito é o princípio do evangelho. Se o evangelho que eu acredito não me faz respeitar a decisão de fé do outro, isso aí não é evangelho, diz ele. E ele continuou, eu não posso tentar invadir a sua verdade com aquilo que eu acredito que é verdade. Então vamos lá. Se respeito significa não devemos agredir outras pessoas e nem impedir as pessoas de expressar a sua opinião, motivadas por quaisquer que sejam as suas bases filosóficas ou religiosas. Eu concordo. Exatamente, a gente não vai agredir ninguém porque possui uma fé diferente da nossa. A gente não vai dizer, olha, você é menos humano do que eu, porque eu tenho uma fé diferente. Se respeitar significa isso, concordo plenamente. Agora, a mãe não fez, ela não incitou ninguém à violência, ela não disse que as pessoas de outra religião, elas eram menos humanas. Ela apenas deu a opinião dela, ela apenas expôs uma crítica à religião candomblé, ao candomblé. Ela não invadiu o espaço de ninguém. Pelo contrário, eles é que invadiram, colocaram um livro desse lá para as crianças. Ela não disse que quem crê em orixás são menos humanos, que não possuem direitos como cidadão. Ela não incitou a violência, ela apenas pegou o livro e teceu comentários no livro, que é um livro religioso. Ora, não pode Bíblia, mas pode esse livro na escola? Foi só isso que ela fez. E ela disse exatamente isso. Num dos comentários, eu vou até colocar aqui, daqui a pouquinho para vocês, vou mostrar para vocês, ela disse exatamente isso. Se não pode a Bíblia, que é um livro religioso, por que pode um livro que defende Obatalá, um orixá, como criador do mundo? Isso é um conceito religioso. Se não pode livro religioso, então não pode nenhum. Ela expressou a opinião dela, não pode. Quem invadiu a verdade do outro aqui foi quem colocou um livro de candomblé para crianças que são cristãs. Pelo amor de Deus. Outra coisa, vandalizou o livro? Que mentira! O vandalismo é um ato ou efeito de produzir estrago ou destruição de monumentos ou quaisquer bens públicos ou particulares, de atacar coisas belas ou valiosas com o propósito de arruiná-las. Veja bem, ela não vandalizou uma propriedade de outra pessoa. O livro era dela, não era? Ela pegou o livro que era dela e fez anotações com respostas. É totalmente diferente de vandalismo. Pelo amor de Deus! Quer ver? Vamos dar uma olhadinha no livro do Emicida. Veja esta imagem. Pode olhar lá. Tudo é puro e profundo, que nem Obatalá, o orixá que criou o mundo. Mas Gênesis 1 e João declara que Jesus é o criador do mundo. Foi isso que aquela mãe cristã comentou, ela escreveu lá no livro do Emicida. Não pode fazer isso mais? Vocês são tão fracos assim? Tão frágeis que não podem responder a um argumento? Tem que fugir com essa estratégia? Ah, estão vandalizando. Poxa, sejam homens, argumentem como homens. Outra imagem do livro. Nesse planeta, Deus tem tantos nomes diferentes que, para facilitar, decidiu morar no brilho dos olhos da gente. Isso aqui é aquela visão de que todas as religiões estão certas. Uma religião chama Deus de Alá, outra de Jesus, mas no final,
todos estão falando do mesmo Deus. Não é isso que a minha Bíblia diz. De acordo com a Bíblia, há um só Deus, todos os outros são falsos. Jesus afirmou isso categoricamente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há inúmeros salmos e passagens no Antigo Testamento falando que todas as outras concepções de Deus são invenções humanas, mostrando assim que todos os outros que alegam ser um caminho até Deus estão mentindo. Essa é a afirmação bíblica. Essa é a afirmação de Jesus. Eu sou o caminho, não um dos caminhos. Jesus está dizendo, todos os outros estão mentindo. Essa é a proposta bíblica. E foi basicamente isto que a mãe cristã fez. Ela fez seus comentários expondo o que a Escritura declara. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. Veja, olha o que essa mãe colocou. Isso aqui é uma imagem, é o começo do livro. Ela escreveu assim: antes de começar esta leitura, leiam ou peçam para lerem o Salmo 115, versículo 4 a 8. Onde tem vandalismo aí, gente? O livro é dela, não é? Ela não pode comentar. Não pode? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Parem de ser mentirosos e frouxos. Argumentem. Diga que o argumento dela está errado. Agora, tudo é isso, né? Tudo tem que... a advogada aqui, dele, sei lá quem. Isso é racismo religioso. Não é, eu vou mostrar daqui a pouco. Não é. Não é, não é. E nem adianta vir falar pra cima de mim, tá com um papinho de intolerância religiosa, vamos te calar. Porque não consegue vir argumentação, aí quer mandar pra cadeia, né? Não vem comigo não funciona, não. Vamos lá, outra passagem aqui do livro. Ela colocou a foto, uma parte do livro aqui, do Obatalá, e ela escreveu, leiam também Êxodo 20, Levítico. Os falsos deuses são ídolos africanos e por aí vai. Nós consideramos anjos caídos e como Deus isso aí é praticar idolatria, não terás outro Deus além de mim e por aí vai. Citou a Bíblia. Ela não vandalizou, ela fez um comentário. Não pode. Então se eu pego um livro, eu tenho que concordar com o livro. Qualquer livro. Vocês pegam a Bíblia da gente, vocês cospem nela. A gente não pode... Vocês compram a Bíblia aí, cospem na Bíblia, tá tudo normal. Agora, ela pegou o livro, escreveu, fez um comentário no livro dela, que ela comprou. Não pode? Pelo amor de Deus, é cada absurdo, né? E no final, né, ela conclui aqui, põe aí, ó. Eu não recomendo livros religiosos em escolas, já que a Bíblia foi retirada de lá. Tá errado? Isso é intolerância? Isso é intolerância. Foi engraçado também o comentário, não apenas da mídia, né? Estão vandalizando. É racismo religioso. E do Emicida também, né? Meu Deus, vivemos numa sociedade tão preconceituosa. Criticou os evangélicos dizendo, né? Que absurdo, não sei o que lá. Não vem pra cima de mim com um papinho de intolerância religiosa. Não vem dizer que eu estou cometendo crime, porque aqui ninguém está pregando intolerância religiosa, que seria pregar violência contra quem crê diferente de nós, ou que são menos humanos, ou que não possuem direitos. A gente está debatendo ideias aqui, porque se me chamar de intolerante religioso, porque ser intolerante religiosamente é um crime, não é? E de acordo com o artigo 138 do Código Penal, caluniar alguém dizendo que ele cometeu crime, sendo que ele não cometeu, é crime. Então não vem pra cima de mim. Porque pra cima de mim, se vier, eu vou processar. É assim, não vem pra esse papinho, porque vocês não conseguem debater via argumentação, aí querem prender a gente, né? Sempre fazem isso. Sempre, 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 sempre. Comigo não funciona, porque eu não sou arregão. Eu fiz um vídeo sobre religiões de matriz africana e eu fui processado. Sabe o que aconteceu? Eu ganhei. E nós vamos processar quem nos processou, quem me chamou de criminoso. Quer me chamar de herege, de arrogante, faz o que você quiser, mas de criminoso não. O meu advogado só tá esperando a gente ganhar o último processo que fizeram contra nós, se Deus quiser. Vamos ganhar também, e aí vamos processar todo mundo. Sabe por quê? Nem o STF considera que é desrespeito o que essa mulher fez ao criticar a religião do Emicida. O STF já se manifestou sobre a possibilidade de criticar, sim, de criticar outras religiões. O Supremo já se manifestou quanto à possibilidade de hierarquização das religiões, inclusive a partir de críticas consideradas ofensivas e desagradáveis aos membros de outras religiões. A primeira turma do STF, levando em conta o conceito de racismo estabelecido no caso Ellwanger, criou importante precedente sobre a liberdade de expressão religiosa, decidindo da seguinte forma, abre aspas, no que toca especificamente à liberdade de expressão religiosa, cumpre reconhecer, nas hipóteses de religiões que se alçam a universais, que o discurso proselitista, ou seja, de tentar converter pessoas de outras religiões à sua, que o discurso proselitista é da essência de seu integral exercício, ou seja, faz parte, que nem é o caso do cristianismo, que crê que todas as outras religiões são falsas. Então nós pregamos, vocês estão errados. Isso para nós é amor. Dizer, olha, que você está vivendo é errado. Isso aqui é verdade. Para nós isso é amor. Porque se a gente tiver certo,
verdadeiramente é amor, porque nós pregamos que todos os outros estão condenados, que só em Jesus Cristo há salvação. Não há nada mais amoroso do que oferecer esse remédio. Então, e é isso o STF está dizendo. Pode fazer isso. Pode fazer proselitismo. É da essência do integral exercício dessas religiões. Ele continua. De tal modo, a finalidade de alcançar o outro mediante persuasão configura comportamento intrínseco a religiões de tal natureza. Para a consecução de tal objetivo, não se revela ilícita por si só a comparação entre diversas religiões, inclusive com explicitação de certa hierarquização ou animosidade entre elas. É o STF que diz isso. É dose isso, né? O próprio STF diz isso e um pastor fala, nossa, que absurdo, não pode fazer isso. O advogado Jean-Marc Regina explicou esta sentença assim, resumindo. O STF garante a liberdade discursiva das religiões, ainda que exercida com críticas severas às demais fés. Ah, para com esse negócio, argumenta como homem, rapaz. Para com isso. Para com essa choradeira, vem e fala, olha, mostra aqui, ó, a nossa religião é a verdadeira por isso, por isso, por isso. Agora, tudo vamos prendê-los. Por quê? Porque não consegue argumentar, né? Não consegue argumentar e tem que fazer isso. Poxa, o próprio STF, então, diz que não há nada de anormal em uma religião tentar persuadir outros de que a religião dos outros está errada. Mas o pregador diz, não pode ser desrespeito. É o princípio do evangelho, é o respeito, que na realidade é só uma desculpa para falar a bobeira, né? Esse evangelho que está mais preocupado em não ofender do que em falar a verdade não é evangelho. A verdade é o princípio do evangelho. Verdade é esta que combate sim a mentira. E este é o bom combate ao qual Paulo se referiu. Essa atitude, né, do David Leonardo, de muitos evangélicos que chegam ao ponto até de criticar uma cristã que está simplesmente defendendo a fé cristã, que está pregando o evangelho. Isso é um absurdo, sim. Pois o evangelho não começa com Jesus te ama, seu lindo, mas com a exposição da lei. Paulo disse isso. A lei nos serviu de mestre e nos conduziu a Cristo. Não é o amor, diz Paulo, que nos conduziu a Cristo. É a lei. A lei nos serviu de mestre para nos conduzir a Cristo. O que significa isso? Ao expor a lei, o pregador está expondo o pecado do povo. O evangelho começa com arrependimento, chamando ao pecado e não dizendo, Deus ama vocês. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse não é o começo do evangelho. O começo do evangelho é a exposição da lei, que leva à exposição do nosso pecado, que daí então nos leva a concluir que somos pecadores, para daí recebermos o amor de Deus, o perdão de Deus, a justificação pela fé. Ao perceber o seu pecado, o povo se percebe como perdido. E aí busca Jesus Cristo. É isso que Paulo quis dizer com a lei nos leva a Cristo. Foi por isso que Jesus não saiu pelo mundo dizendo, eu amo vocês. Oi, seus lindos. Mas os evangelistas resumiram a pregação de Jesus em uma sentença, mostrando qual era a tônica do ministério dele. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Gente, Jesus não ficava dizendo, repetindo apenas essas palavras. O que os apóstolos, o que os evangelistas, os autores inspirados estão mostrando aqui pra gente é o seguinte, como que a gente pode resumir em uma sentença o que era a tônica do ministério de Jesus? E aí eles concluíram, arrependei-vos. Arrependei-vos. E arrependei-vos é nada mais, nada menos do que expor o pecado. Sim, porque para chamar ao arrependimento, primeiro você precisa mostrar ao povo que eles precisam se arrepender. E, gente, foi exatamente isto que essa mãe cristã fez. Ela citou Êxodo 20, onde está o decálogo, que é o resumo da lei, onde se encontra, não terás outros deuses diante de mim. O princípio do evangelho é a verdade. Verdade que não se incomoda em desagradar aos homens, pois é somente a verdade que há de libertar esses homens. Eu sei que essa é a estratégia de muitas igrejas hoje para evangelizar, concordar com o mundo, suavizar as palavras do evangelho, se adequar ao mundo, sair apenas com um discursinho de amor e eliminar o arrependimento. E isso é terrível porque o amor faz parte do evangelho, faz parte o amor de Deus, a graça, o perdão, mas isso é só metade e é a parte final do evangelho. O começo é o arrependimento. Um meio evangelho é um falso evangelho, uma meia mentira é uma mentira completa. E o pior, eu acredito mesmo, sabe, que existe um monte de gente que é bem intencionada fazendo isso, usando essa estratégia de evangelismo, onde não se expõe a lei, onde para agradar o mundo vale até criticar uma cristã. Essa estratégia do não confronto. Na Europa fizeram isso. Tornaram-se tão parecidos que se tornaram agradáveis ao mundo. O mundo falou que esse cristão aqui eu gosto. O mundo disse, olha que discurso de amor, olha que discurso lindo.
Olha que maravilha. Esse cristão eu gosto. Aquele outro lá que fica dizendo, oh, isso aqui é errado, você tem que se arrepender. Ah, arrependei-vos porque está próximo. Esse aí eu não gosto muito. Mas aquele ali que fala do amor, essa carinha tão gostosinha, esse pastor que dá vontade de abraçar e pegar no colo. Esse eu gosto. Esse eu gosto. Na Europa fizeram isso. Resultado, foram engolidos depois por este mundo que no início falou, que legal vocês, eu estou aplaudindo vocês. Depois esse mundo engoliu e essas igrejas sumiram lá na Europa. Eu sei, fazem isso como se fosse... Sabe, fazer isso é como tratar um animal selvagem como se fosse um cachorrinho. Você pensa, eu vou dar carinho a ele. Ele não vai me devorar. Na primeira oportunidade, ele manifesta a natureza dele e te engole. Assim é o mundo. Eu não estou falando aqui para a gente ofender propositalmente as pessoas. Eu não tenho esse objetivo de ofender ninguém. Mas eu estou falando em pregar a verdade com o espírito mais amoroso possível. E mesmo assim, os homens vão rilhar os dentes quando nós pregamos o Evangelho. Não rilharam contra Jesus? Não rilharam os dentes contra Estevão e todos os apóstolos e profetas? Não foi assim? A nossa força está em pregar o Evangelho, que é escândalo para o mundo. Sempre será. Não tem como suavizar isso. Sempre será escândalo. Mas poder de Deus para os eleitos. Este é o preceito básico do Evangelho. Verdade.